Muitas vezes em nossa caminhada pela vida, nos deparamos com objetos e coisas que, à primeira vista, parecem comuns e simplesmente seguimos nosso rumo sem dar importância a elas. Mas em raras ocasiões, algumas dessas coisas e objetos, vistos por nós como tão comuns e sem importância, podem não ser exatamente o que parecem ser. E quando elas se revelam para nós, o sobrenatural estará diante dos nossos olhos. Esse é o caso de Jairo, que alugou uma linda casa e quis o destino que ele encontrasse uma destas coisas em seu caminho. E é sobre isso que iremos falar esta noite. Eu sou René Kalberg. Bem-vindos ao Paralelo Maldito. Disse Jairo em seu relato: Desde que me lembro, o muro ficava no meio do meu jardim. Eu nunca questionei e dei importância para isso até aquela noite. O muro era alto e silencioso, bem no meio do meu jardim. Tinha cerca de 3 metros de altura, talvez 10 metros de largura, e ficava bem no meio do jardim. Já estava lá antes de eu me mudar. Achava estranho um muro totalmente independente que para nada servia bem no meio do jardim. Mas o dono da casa, que a estava alugando para mim, me garantiu que não haviam problemas nisso. Ele me disse que esse muro já estava lá muito antes do antigo dono construir a casa. Estava lá quando o mesmo comprou o terreno antes de construir a casa. Era um muro totalmente feito de pedras e parecia muito antigo, certamente. Não se sabe porquê, mas o antigo dono se recusou terminantemente a demoli-lo. Informou-me o proprietário, e assim ele ficou por lá, bem no meio do jardim, até hoje. Nunca pensei ou me preocupei com o muro antes mesmo de realmente começarem os acontecimentos que aqui irei narrar. Durante o primeiro ano que passei naquela casa, não tive nenhum desejo real de fazer perguntas ou tentar descobrir do que aquele muro fazia parte antes da casa ser construída. Apenas no segundo ano comecei a temer o muro. Nessa época os dias eram normais, mas as noites, para ser totalmente honesto, foram meio esquisitas. Apenas quando se fica totalmente sozinho em casa que se percebe todos os vários rangidos e gemidos que sua casa tende a fazer. Eles parecem mais altos e mais ameaçadores também. Numa dessas noites estava eu ocioso em frente ao computador, quando um ruído muito mais desagradável do que os que normalmente a casa fazia chamou a atenção. Era um rangido alto, uma espécie de barulho mecânico. Pulei imediatamente em pânico tentando descobrir a fonte e correndo por todos os cômodos da casa. E enquanto fazia isso, de repente me dei conta que o som vinha do jardim. Então corri para a janela para dar uma olhada, com o coração batendo forte. O som cessou no segundo em que eu fui espiar. Era por volta de umas 10h30 da noite e a longa extensão do jardim estava envolta em profundas sombras. Meus olhos levaram 1 ou 2 minutos para se ajustarem ao escuro. E a princípio achei que não havia nada para ver. Comecei a duvidar da minha própria audição. Foi quando então eu vi
bem no meio do muro, uma rachadura. Não profunda o suficiente para ser um buraco, mas uma marca clara e que não estava lá antes. Fiquei olhando aquilo em silêncio, me acalmando o melhor que pude. Pensei em sair para dar uma olhada, para ver se conseguia descobrir o que tinha acontecido, mas, no final, apenas fechei as cortinas, tranquei as portas, rezando para que o ruído não voltasse. Conforme as horas se arrastavam, cada vez mais perto da meia-noite, comecei a simplesmente esquecer isso. Perdido em meus jogos, acabei caindo no sono por de 2 ou 3 da manhã. Na manhã seguinte, acordei com um pavor profundo e inexplicável, depois de uma noite de sonhos incômodos. Não posso explicar, mas era uma sensação profundamente perturbadora que me deixava constantemente no limite. E em algum momento do dia, percebi que esse sentimento era em relação ao muro no meio do jardim. Não tenho certeza porquê, mas fui até a janela olhar para ele. Ainda estava lá, é claro, de pé, em silêncio, como sempre. Mas agora com aquela rachadura bem no meio dele. Eu volto para o meu quarto, sento no meu computador enquanto penso sobre minhas opções. Eu meio que queria olhar o muro um pouco mais de perto, mas com uma intuição fiquei com medo de fazer isso, pois meu instinto me dizia para ficar longe desse muro. Um rangido no corredor me fez erguer os olhos da tela do computador. Minha pulsação acelera quando olho e vejo que a porta da sala estava totalmente aberta. A luz da casa inteira deu uma piscada. Tentei me lembrar se eu tinha trancado a porta, mas o que me importava isso agora? O que importava mesmo era o terror em ver a porta da sala totalmente aberta. Engolindo em seco, eu limpo minha garganta, desço as escadas e vou em direção à porta da sala para fechá-la com um sentimento de pavor, enquanto eu dizia para mim mesmo: vai passar, vai passar. Quando ouço outro barulho, agora vindo do corredor, só que mais alto dessa vez e muito mais perto. Olho para cima e vejo uma sombra cruzando rapidamente o topo da escada, entrando no meu quarto. Quando eu olho para a porta do meu quarto, meu coração dispara e um medo diferente de tudo que eu já senti antes estremece todo o meu corpo. Uma garra. Realmente, não há outra maneira de descrever aquilo que eu vi. Apenas uma enorme, preta e afiada garra, com as pontas à vista. Ela abre a porta do meu quarto com um rangido. O braço era parecido com um crustáceo. Então a sombra do ser é projetada para fora do meu quarto pela lâmpada. Em total pânico e descontrole, eu grito: não se aproxime de mim! Estava tão em pânico que minha voz mal soava como a minha. Nesse momento, a garra se retrai imediatamente e a sombra desaparece voltando para o meu quarto. Nesse momento, eu corro para a cozinha para ficar bem longe daquela coisa. É quando eu ouço o barulho de corridas pesadas, estalidos, estalos, então uma série de arranhões pelas paredes e baques, enquanto o dono da garra desce correndo as escadas, provavelmente passando pela porta aberta da sala. Em um terror movido pela adrenalina, fico vários minutos estático, até que tenho coragem de ir até a sala e trancar a porta, quando um pensamento aterrorizante veio em minha mente. Essa coisa veio daquele muro. Eu sabia disso. Não posso dizer como eu sabia, mas sei que era verdade. Repentinamente, um pensamento sinistro veio em minha mente. E se aquela coisa resolver voltar? Em um instinto de autodefesa, eu me levanto, pego uma barra de ferro e corro para o jardim gritando: que porra é você? Foi uma reação totalmente instintiva e eu jamais pensaria em fazer. Mas o medo em apenas imaginar que aquilo poderia voltar me fez agir assim. Procuro por todo o jardim, enquanto minha intuição grita para mim que aquilo tinha voltado para o muro. Com certeza foi de lá que aquilo veio. Estou certo disso, então marchei em direção ao muro. Conforme ia me aproximando, o muro ficava cada vez maior. Eu paro em frente ao muro, onde posso ver a tal rachadura que ontem havia surgido.
Então grito para o muro: quem está aí? Mostre-se! Eu sei que há algo por trás desse muro. Mostre-se agora! Paro por um momento, o coração batendo forte. Lanço um olhar para trás e ao redor, mas não há nada. Apenas a grama sendo soprada pelo vento forte daquela noite. Não podia perder a coragem, eu passaria o resto da vida em terror sem saber se aquilo voltaria ou não. Aquilo tinha que ser enfrentado e tinha que ser naquele momento. Foi então que uma fúria tomou conta de mim. Peguei a barra de ferro e comecei a bater violentamente sem parar contra a rachadura do muro. De novo e de novo e de novo. O muro era resistente, mas com a fúria que eu estava, os pedaços dele começaram a se soltar e voar. Quando ouço uma voz dizendo: espere. Ofegante, eu grito: quem está aí? Ninguém responde. Então eu grito novamente: quem está aí? É quando ouço uma voz saindo do muro dizendo: bem-vindo de volta, Jairo. É você, não é? Sabíamos que você voltaria. Você não precisa danificar o muro, você é bem-vindo a qualquer momento. Quem é você? Grito alto, tentando manter minha coragem, mas ela também já desaparece rápido. Por que você mandou um monstro para minha casa? Me desculpe, Jairo, não entendo. Não temos monstros aqui. Então o que era aquela coisa na minha casa? Eu pergunto. A voz é baixa e sussurrante. Há uma pausa. Então a voz pergunta: você gostaria de voltar? Voltar? Pergunto eu. Sim, Jairo. Voltar para o nosso lado do mundo. Eu hesito. Do que você está falando? Isso é alguma armadilha? Você está a fim de me ferir ou algo pior, não é? Então a voz sussurrante disse: sem truques, não iremos feri-lo. Você não confia em nós, Jairo? Você está convidado a sair quando quiser. É sempre uma honra recebê-lo através do nosso muro. Ouve-se um ruído de trituração, um som mecânico, como que ouvi no dia anterior, e uma seção da parede desliza para trás. Ela se retrai cerca de meio metro ou mais, deslizando sobre a terra áspera e a grama abaixo. Ele se revela uma passagem escura, mas iluminada fracamente por uma luz azul esverdeada. Venha, Jairo, entre, disse a voz. Percebi que se eu não fizesse isso, se eu me recusasse e a parede se fechasse, poderia nunca descobrir o que entrou em meu quarto. Viveria com medo do desconhecido pelo resto da vida. Então eu cerrei meus dentes, apertei em minhas mãos a barra de ferro com mais força e caminho pela abertura da parede. Não precisei caminhar muito e logo, para o meu infinito terror, fiquei cara a cara com o dono da voz sussurrante. Diante de mim estava uma criatura muito alta, vestida com um manto apenas. Ele era alto, magro, com pernas tão finas que me custa acreditar que aquilo conseguisse ficar em pé diante de mim, com aquelas pernas tão finas. Não tinha cabelos e de sua cabeça brotava um par de orelhas enormes, pontudas. Um queixo fino e comprido, mas o pior foi quando ele abriu a boca. Enorme e repleta de dentes disformes e muito pontiagudos e compridos. E disse: que bom que você voltou para nós, Jairo. Abrindo os braços como se fosse me dar um abraço. Eram braços iguais aos que eu vi fechando a porta do meu quarto. Braços parecidos com os de um crustáceo e com aquelas garras também. Atrás dele, muitos outros já se aproximavam, muitos outros iguais a ele, inclusive, sussurrando: bem-vindo de volta, Jairo. Bem-vindo de volta, Jairo. Bem-vindo de volta, Jairo. Aquilo com certeza foi demais para mim. O medo se apoderou de mim de tal forma que caí no chão, e a última visão que me lembro era aquele ser e todos os outros também debruçados sobre mim, sorrindo, com aqueles dentes compridos pontiagudos, e dizendo: não se preocupe, Jairo, cuidaremos muito bem de você. Você é sempre bem-vindo aqui.
Depois disso, não me lembro de mais nada, a não ser acordar na manhã seguinte deitado no jardim. E ao meu lado, um pedaço de pano com os dizeres: quem sabe da próxima vez, Jairo? Depois disso, saí daquela casa para nunca mais voltar. Passaram-se alguns anos e resolvi passar de carro em frente àquela casa novamente. E lá estava o muro no mesmo lugar, alto e silencioso, como sempre. Tive a nítida sensação de que ao mesmo tempo que eu observava o muro, ele também me observava de volta. Mesmo morando em outra casa, fico em pânico e sempre com medo, imaginando se, mesmo estando em outro local, aquelas coisas um dia virão atrás de mim para me buscar. Quis o destino que Jairo entendesse isso que dissemos no início deste relato, porém de uma forma um tanto mais dramática. Era apenas um muro, sem nenhuma utilidade aparente, totalmente inútil no lugar onde ele se encontrava. Porém, ele guardava um grande segredo. Quem sabe daqui para frente Jairo se tornará mais observador com esses pequenos detalhes. E por hoje ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Ou quem sabe do outro lado do muro que fica na antiga casa de Jairo. Boa noite.